Tá, então eu tô gravando já, Michele. Aí qualquer coisa você pode digitar no chat ou perguntar, tá bom? Tá certo, professor. Ó. Então na aula de hoje, como a gente combinou, a gente vai falar sobre pH e sobre a sua importância para a biologia, tá? Então a gente vai estudar o pH principalmente em 4 tópicos. A gente vai ver então o que é o pH, que aqui já é uma coisa que vai te ajudar na parte de química também. A gente vai falar sobre o pH de alimentos, um pouquinho do pH no nosso corpo e também aplicações dele no meio ambiente e como que a gente consegue impactar no ambiente através da mudança do pH, tá bom? Então, Michele, você sabe definir o que é pH, me explicar o que é o pH? O pH poderia dizer, você está certo, seria alguma coisa em relação ao nosso corpo, então, o pH que a gente tem, que a gente produz, seria isso? Pode ser do nosso corpo ou de qualquer outra solução que contenha água, tá? Qualquer outra mistura que contenha água. pH, ó, tem a definição aqui, ele é uma escala que a gente usa para medir a concentração de íon de hidrogênio, de íon H+, em uma solução aquosa, tá? Então, quando a gente tem aqui uma solução com água, com moléculas de água, a água é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio, né? E em alguns momentos, um dos átomos de hidrogênio pode sair dessa molécula de água e passar para outra. E ele vai criar aqui íons, então, nessa solução aquosa, nessa água ou nessa mistura que contém a água, tá? E a gente vai ter, então, a formação aqui de um íon, que é esse íon hidrônio, e de outro íon que é hidróxido, tá? E o pH é justamente a medida de quanto íon hidrônio, só que a gente resume e fala só H+, que é o que tem de diferente, é um H que está sobrando aqui, que é em excesso. Então, medir a quantidade desses íons, de íons H+, numa solução, é o que a gente chama de pH, tá? Isso é uma definição bem química, tá? Que eu acho que vocês vão ver também com o professor de química. Só que o que vocês vão ter que se atentar mais é saber o que é ácido, o que é básico, o que é neutro, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando a molécula de água. E quando ela é ionizada, ou seja, quando ela se separa e forma um íon, eu tenho a mesma quantidade de H+, e de OH-. Eu tenho um de cada um. Então eu falo que o pH é neutro, porque eu não tenho excesso de nenhum dos dois íons, tá? Agora, se eu pego uma solução em que eu tenho grande quantidade de íon H+, eu vou dizer que essa solução é ácida, o pH dela é ácido, tá? Agora, quando eu tenho pouco íon H+, ou ao contrário, eu tenho muito OH-, essa solução ela é básica. E a gente coloca, então, o pH em uma escala que vai de 0 até 14, sendo que o 7, que é o meio, é neutro. Então, o neutro é quando eu tenho a mesma quantidade de H+ e OH-. O ácido, ele é menor do que 7. Então, ele vai de 0 até 7. E aqui eu tenho uma grande quantidade de íon de hidrogênio, de íon H+, tá, Michele? E acima de 7 é o pH que é básico ou alcalino. Então, ele tem aqui uma pequena quantidade de íon hidrogênio, ou então um excesso de íon OH-, tá? Eu vou digitar aqui para você, para ficar mais fácil de entender. Então, a neutro, a concentração de íon hidrogênio e H+, de íon hidrogênio e OH- é igual. No ácido, tem um excesso de íon de hidrogênio. E no básico ou alcalino, eu tenho um excesso de íon OH-, hidroxila ou hidróxido, tá? Então essa aqui é a definição que a gente usa de pH, né? Ele é uma escala que mede a concentração de íon H+. Se eu tenho a mesma quantidade de H+ e OH-, então ele é neutro, tá? Se eu tenho muito H+, então ele é uma solução ácida. E agora se eu tenho pouco, ou seja, eu vou ter um excesso aqui de OH-, que é a molécula contrária, essa solução é básica. Tá bom, Michele? Eu estava voltando aqui, estava escrevendo. A gente pode falar, então, é porque
eu trabalhava na área da estética, né? E a gente falava muito sobre produto. Ah, tal produto ele é mais concentrado, o pH dele, ou referente à pele, referente, não sei se poderia dizer isso também, a ácidos. Também a gente pode falar dessa forma, professor. Lá tem a concentração, o pH dele é mais forte, o pH dele é mais neutro, Uhum. ou alcalino, que seria o mais ácido. Tem essa definição de produtos também, produtos de beleza, seja Também, cabelo. sim. Pode ser qualquer coisa que é líquida, né? Ela vai ter um pH. Então pode ter sim, ele pode ser mais ácido, mais básico. Tem, por exemplo, neutro também, né? Só que aí só vai ter que tomar um cuidado, porque eu não sei direito, mas eu acho que, por exemplo, tem muitos casos que a gente fala que o shampoo é neutro. Só que eu acho que ele é neutro não em relação ao seu pH, mas em relação a produtos que ele não tem em excesso, assim, sabe? Quantidade de produtos que podem dar alergia, por exemplo. Então eu acho que nessa parte pode ter essa variação desse nome, tá? Do neutro. Mas aí ele pode ser mais ácido, pode ser mais básico, também é a mesma coisa, você pode aplicar do mesmo jeito, Entendi. tá? Boa noite, Thalia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tô bem, e você? Boa noite. Estamos bem, Tô graças bem. a Todo mundo Deus. tá entre a gente, professor? Só gente. Boa noite, Luan. Só nós três. Professor, desculpa interromper, mas o senhor está falando de quê? De potência hidrogênica, essas coisas? Isso, de pH, a gente começou agora. Ó, eu vou voltar aqui então, vou falar a definição para vocês. Aí vocês vão acompanhando, mas a gente começou agora. Esse aqui é o primeiro slide, tá? E a gente só falou o que é então o pH. Aí, você sabe o que é o pH, Thalia? Sei sim, professor. Eu estudei num outro cursinho. Você quer explicar o que você sabe sobre pH? Eu só sei que é potência hidrogênica, professor. Que é da água, né? Que faz parte da água. É, mas você sabe como que mede? O que ele mede? Não, Não? não. Então, ó, Essa parte não. o pH, como você falou, eu vou até escrever aqui, que eu não tinha escrito, ele significa potencial hidrogeniônico. Ó, e quando vocês forem escrever aí no caderno de vocês, gente, o P é sempre minúsculo, tá? Não escreve PH com os dois maiúsculos, é P minúsculo e H maiúsculo. Perfeito. Você acredita que em caneta eu tinha escrito em minúsculo, agora eu escrevi em minúsculo. Obrigada. Imagina. Então, Ô, ó, professor, tem oi. um significado disso, né? Porque o P é minúsculo e o H é maiúsculo. Eu não sei qual que é. Eu não sei. Não sei por É quê. que, tipo, um professor falou pra mim que tem um significado. Aí eu não lembro qual que é. Ah, eu não sei qual que é, não. Eu vou ver se eu encontro depois, mas eu não sei. Não sei não, tá bom? Tá bom, professor, sem problema. É que o professor uma vez comentou só Uhum. que tinha um significado. Mas tá bom, então, ó. Então, como você falou, pH ele significa potencial hidrogeniônico. Hidrogeniônico porque o pH é usado para medir a concentração de íon hidrogênio, tá? Então, quando você pega uma solução aquosa, seja água ou seja qualquer outra solução líquida, ela vai ter uma quantidade de íons de hidrogênio e medindo essa quantidade, então a gente criou uma escala chamada de pH, tá? Essa escala de pH, olha só, ela está aqui nessa figurinha, ela vai de 0 até 14. E ela vai medir aqui a quantidade de íon de hidrogênio, íon H+, ou então a quantidade de íon OH-, tá? E aí, olha só, quando a gente tem aqui uma molécula de água, uma solução com água, a molécula de água ela pode se ionizar, então ela pode separar os seus átomos para formar íons, que vão ter carga, que é o positivo e negativo, tá? Então, um desses átomos aqui de hidrogênio, ele sai da molécula de água e fica ali na solução. Então, esse é o H+, que se forma, tá? E o que vai sobrar? Se saiu um H da molécula de água, sobra OH, tá? Então, ela se separa, formando H+, e OH-, tá bom? Aqui, provavelmente vocês vão ver com o professor de química também, que na verdade esse H+ não fica solto. Ele se liga com essa outra molécula de água e forma aqui esse íon hidrônio, tá? Que é H3O+. Mas a gente sempre fala em pH só como H+, que é o que está em excesso aqui, o que foi separado, tá? Então, quando a molécula de água se separa, ela forma H+ e OH-.
E se eu tenho a mesma concentração das duas, então, por exemplo, um íon de cada, eu falo que essa solução é neutra, porque ela não tem excesso de nada. Então, olha só, quando a água pura é ionizada, as concentrações de H+, e OH- são iguais e o pH é neutro, que é nesse caso que eu estou mostrando aqui na figura. Eu tenho um H+ e um OH-. Então, os dois se equilibram, a solução é neutra, tá? E aqui na escala de pH, ó, o neutro é o que está no meio. Então, como ela vai de 0 a 14, o neutro é o pH 7. Tá? Esse pH é o pH da água pura. Não é a água que a gente bebe, nem a água que a gente toma banho. Tá? É uma água que não tem sais minerais, uma água que não tem cloro, que não tem nada. Ela é somente água. Tá? Agora, quando a gente tem na solução um excesso de íon H+, um excesso de hidrogênio, essa solução ela se torna ácida. E ela vai ter aqui um pH, olha só, que vai de 0 até 7. Então, um pH menor do que 7, ele é ácido. Tá? E um pH básico é aquele que vai ter um excesso de OH-. Ele vai, então, de 7 até 14. É um pH maior do que 7. Tá? Eu tinha mandado aqui no chat para a Michelle anotar. Eu vou mandar de novo para vocês essa definição. Tá? Professor, Oi, eu tenho Michelle. uma pergunta. Pode falar. Eu fui deixa eu lembrar, água de Lindóia. Água de Lindóia tem aqueles termos com as águas, elas são bem naturais. Então não tem nenhum ácido dentro dessa água que pode modificar a água. O gosto da água é que é diferente, porque a nossa água ela passa por um processo, né? Uhum. Pra gente poder, não é uma água que a gente pode falar, ela é pura. Lá não, a água, até o gosto dela era diferente. É uma água que você podia passar na pele, tinha umas propriedades lá. Eu posso dizer que essa água realmente é neutra? Não, não, porque essa água, ela surgiu de algum lugar, né? E se ela surgiu de algum lugar, esse lugar provavelmente é o solo. E no solo tem sais minerais, então nessa água vai ter sais minerais, tá? Alguma molécula vai ter. A água pura é uma água que é processada em laboratório, tá? Ela é usada para fazer reações químicas, porque ela só pode ter água para não interferir em nada. Não pode ter nenhuma outra molécula, nenhum outro sal, nenhum outro metal, tá? Então você não encontra naturalmente água pura. Você só vai encontrar em laboratório se você fizer algum procedimento para purificar a água, tá? De nada, Michele. Com a definição de pH, vocês acham que está tudo bem? Ou vocês estão com alguma dúvida? Até por enquanto, para mim, tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem, professor. Tá bom, então. Então, né, gente, ó, o que eu preciso que vocês saibam para a biologia é identificar o que é um pH neutro, um ácido e um básico. Tá? E eu coloquei aqui para vocês. Neutro é quando tem H+ e OH- em quantidades iguais. Se eu tenho um excesso de um H+, eu vou ter um pH ácido. E esse é muito importante, tá? É o que a gente vai ver que vão ter as maiores aplicações no nosso corpo e no meio ambiente. Então, pH ácido com excesso de um H+. E o básico se tiver um excesso de OH-, tá? Lembrando que o ácido é menor do que 7 e o básico maior do que 7, tá? E o pH neutro é o 7. Então, ó, vamos continuar e qualquer coisa vocês vão perguntando ou escrevendo aqui no chat, tá? Então, olha só. A escala de pH, ela vai de 0 até 14, e aqui tem alguns exemplos de algumas soluções que são distribuídas nesses valores. Então, ó, aqui no pH neutro, a gente só tem água pura. Como eu falei para a Michelle, ela não é encontrada na natureza, né? Ela vai ser produzida em laboratório para só conter moléculas de água. E olha só que a solução neutra tem a mesma quantidade de H+ e OH-, tá? Por isso que a gente chama de neutra, e ela tem o pH correspondente ao 7, que é a metade da escala. Agora aqui, ó, abaixo de 7, pH menor do que 7, a gente vai ter substâncias ácidas, em que elas têm aqui, ó, um excesso de íon H+. Então eu tenho muito íon de hidrogênio aqui. E olha só o que é ácido. Saliva, leite, urina, água da chuva, café, cerveja, suco de tomate, vinho, vinagre, refrigerante de cola, né, como se fosse Coca-Cola, suco de limão, suco gástrico, ácido de bateria. Todas essas substâncias são ácidas, tá? E o que é básico? Básico é quando tem um excesso de OH-, tá? O que está mostrando aqui no beckerzinho. Então, olha só, o pH que vai ser maior do que 7, como por exemplo nosso sangue, nossas lágrimas, a água do mar, a clara do ovo, dentro do nosso intestino também é básico. É uma solução de bicarbonato de sódio,
Aqui, ó, leite de magnésia, limpadores à base de amônia, de alvejante, limpador de forno, são todas soluções básicas, tá? Tem um pH maior do que 7 e um excesso de íon OH-. Professor, o desinfetante também? Ele também vai ser básico, né? Todos aqui esses limpadores são básicos, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Você tem que decorar isso aqui, nada, tá? Só para vocês saberem algumas substâncias que são ácidas e algumas que são básicas, tá? E aqui, olha só, eu coloquei para vocês pH de alimentos também, pH de frutas, que também vocês não tem que decorar, né, gente? Eu peguei isso aqui desse artigo, o pH de frutas nacionais, que de um artigo da USP, que ele vai mostrar o pH de várias frutas que a gente tem aqui no Brasil. Então, abacate, abacaxi, todas as frutas bem comuns que eu peguei. E o pH delas aqui, ó, ele é ácido ou é básico? Ácido? Ele é ácido? Tem um aqui que é ácido, que é o que a gente conta, né? Porque de 0 a 7 é mais ácido, ó. Tem 6, 3 é ácido. Aí passou disso, 7 é mais o neutro, né? Certo, é o neutro. O básico passou disso, que é de 7 a 14. Isso. Então aqui, ó, todos eles são abaixo de 7, então todos são ácidos, né? Então, todas as frutas praticamente são ácidas, tá, gente? Então, aqui nessa imagem também está mostrando o abacate, pH 6,59, limão 2,17. Nosso estômago é muito ácido também. E aqui está mostrando o nosso sangue, que tem pH 7,4, tá? Então, oi? Pode falar, Thalita. E no Danone, tipo aqueles fungos que tem no Danone, é o quê? Aqueles fungos, eles vão fazer fermentação e vão deixar o Danone ácido, tá? Mas então, se aqueles Danone Light que não tem fungo, faz o quê? Acontece o quê? Aí eu já não sei qual que vai ser, tá? Ele vai ser produzido de uma forma diferente, mas eu não sei como que vai ser para ele ficar diet, Ah, tá bom, tá? professor, obrigado. De nada. Eu não imaginava que o abacate era ácido, mas de forma alguma. Sim, a maioria dos alimentos, não só das frutas, são todos ácidos, tá? Então aqui todas essas frutas são ácidas, tá? E aí, olha só, eu quero que vocês façam uma seguinte análise. Que vocês receberam essa mensagem no WhatsApp. E agora que vocês já viram um pouquinho de pH e também das frutas, ó. Boas notícias, informações para todos. O Covid-19 é imune a organismos com pH maior que 5,5. Aí tem aqui, Virology Center, Moscou, Rússia. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Alguns dos quais são, e aí dá várias frutas e o pH. Então, limão 9,9, abacate 15,6, alho 13,2, manga 8,7, tangerina 8, abacaxi 12,7 e laranja 9,2. E no final, não guarde essas informações apenas para você. Passe para toda a sua família e amigos. Tome cuidado e Deus te abençoe. E aí eu pergunto para vocês se essa notícia é verdadeira ou é falsa. Falsa. Por Eu quê? acho que é falsa, professor. Não tem nenhum sentido nisso. Não, porque também porque aqui está mostrando que o ácido é menor. Aqui está mostrando que as frutas têm o valor. A fruta não vai combater nada disso de Covid, né? Mentira, é falso. É falso. É falso e a gente consegue saber que é falso porque tem muitos erros aqui de conceitos de biologia e de química que a gente acabou de ver do pH, né? Então, vamos fazer uma análise rapidinha daqui, ó. Ele fala que o Covid-19 é imune a organismos. Eu posso ser imune à Covid se eu tomar a vacina. Mas a Covid não é imune a um organismo, porque eu não vou infectar a Covid, né? Então, os organismos poderiam ser imunes à Covid-19 com esse pH, mas não o Covid ser imune ao organismo. É como falar que eu vou infectar o Covid e ele vai se proteger de mim, ele é imune a mim. Não, né? Nós podemos nos tornar imunes à Covid-19 tomando vacina. Então, aqui já tem um erro falando que o Covid é imune a organismos. Não, ele vai infectar os organismos. Os organismos podem ser imunes a ele, certo? Então, ó, ele fala que ele é imune a organismos com pH maior que 5,5. Só que a gente vai ver que qual que é o pH do nosso corpo, vocês acham? É a água, né? Como assim, Thalia? A água que tem dentro do nosso corpo. Você pode pensar sim, mas não tem só água, né? É, realmente. O nosso pH
mais ácido, né? Mais ácido, né? Aí é que tá, vai depender, Michele. Isso aqui tá errado porque o nosso sangue tem um pH, a nossa saliva tem outro, o nosso intestino tem outro. A gente não tem um pH do nosso corpo. Cada lugar vai ter um pH específico, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então falar que ele é imune a organismos com pH maior que 5,5 não tem sentido também, porque a gente não tem um pH. Ele poderia falar do nosso sangue, mas o pH do nosso sangue é 7,4. Então se fosse assim, todo mundo seria imune à Covid. Tá? Então não tem sentido ele falar que é pH maior que 5,5. Porque o nosso sangue é maior que 5,5 e os outros líquidos do nosso corpo eles têm um pH que varia. Tá? A gente não tem um pH do organismo. Então não tem como eu aumentar o pH do meu corpo. Tá? Professor, existem pessoas que não têm pH no corpo? Não. Não tem como. Tá? pH é uma condição química. Tá? A gente mede a concentração de íon H+. Toda solução vai ter. Se ela não tiver, ela é uma solução neutra. Se ela tiver muito, é ácida. Se tiver pouco, é básica, tá? E nosso corpo vai ter sempre. Nosso sangue sempre vai ter, nossa saliva sempre vai ter, a água sempre vai ter, tá? Não tem como, nem no ambiente, nem no nosso corpo, não ter pH, tá? Por isso que, de repente, algum ou outro alimento pode nos prejudicar. Por quê? Também por causa do pH, por exemplo, em excesso. Prejudicar como? Vamos supor, pode me fazer mal. Por exemplo, o limão é um alimento que me faz mal. Uhum. Por causa da acidez dele. Aí você sente o quê? De verdade, assim, eu sinto muito enjoo. É como parece que ataca o meu fígado. Sabe como tem alguma reação com o meu fígado? Porque na hora já começa a me dar dor de cabeça, me dá enjoo. Eu sei que quando dá dor de cabeça, ataca o meu fígado, eu sei que tem um problema no meu fígado. O que vai acontecer, Michele, é que o limão ele é bem ácido, né? Então, limão, abacaxi são bem ácidos. Eles geralmente machucam a gengiva, a boca, se você comer muito, né? Então, eu também, quando como muito abacaxi, minha bochecha aqui, lado de dentro, né, da minha boca, fica também com umas feridinhas, né? Porque ele é bem ácido. Provavelmente o que acontece com você, para você sentir até dor de cabeça, é porque o limão ele vai chegar no seu estômago. E no seu estômago, ele vai atingir a parede do seu estômago, tá? Vai atingir bem ali o órgão. Porque o nosso estômago, ele produz o próprio ácido, né? Só que ele também produz muco, que vai impedir que o ácido do estômago machuque ele mesmo, tá? Só que às vezes o excesso de ácido, ele pode acabar superando o muco que tem para proteger. E pode acabar dando uma irritação no estômago por ser tão ácido, tanto ácido que você está ingerindo, tá? Só que aqui ele não vai ter nada de alterar o pH do seu corpo, tá? Ele pode até alterar um pouquinho do pH do seu estômago, mas vai ser rápido. Mas ele realmente, por ser muito ácido, ele pode machucar um pouquinho a parede do seu estômago. E o nosso estômago e o nosso intestino, eles têm neurônios. Então, esse sinal vai para o seu cérebro, você pode sentir dor de cabeça, sentir enjoo. Enjoo, ele vai ter o sentido de fazer você de querer jogar aquilo para fora, né? Para parar de irritar o seu estômago. Então, provavelmente é isso que você sente, Michele. Eu achava, professor, desculpa a minha ignorância, tá? Imagina. Eu achava que alguma coisa em relação, talvez, até muito alcalino, pode acabar prejudicando também. Como você disse, cada gente, nosso organismo inteiro é diferente. Uhum. Aí eu achava que, de repente, por esse motivo também poderia dar alguma coisa. Não, o que ele vai causar é que ele é ácido mesmo. E tudo que é muito ácido ou muito básico, ele pode corroer. Tá? Então, se você comer algo que é muito ácido, muito básico, ou tocar, ele pode machucar a sua pele. Tá? Ou, no caso do seu estômago, a gente fala que é a mucosa, né? Que é a parede que forma o estômago. Então, ele pode machucar por ser muito ácido ou muito básico. Tá? E aí vai dar essa irritação, você pode sentir dor, enjoo. Tá bom? Imagina, gente. Aí, ó, ele fala que a gente tem que comer mais alimentos alcalinos que ajudem a aumentar o nível de pH. Eu não falei para vocês nada de nível de pH, porque a gente não fala de nível de pH. É pH, tá? Então pode aumentar o pH, diminuir o pH, não o nível de pH. Tem uma outra coisa errada, né, que eu falei para vocês, que pH escreve com P minúsculo. Então aqui tá com P maiúsculo. Já mostra que a pessoa não sabe nem escrever pH. E se a pessoa quer passar uma mensagem dessa, ela tem que saber o que ela tá falando, né? E todos estão com pH maiúsculo? Sim, todos. E aí ele fala, alguns dos quais são. E aí ele dá várias frutas, que a gente acabou de ver aqui que as frutas elas têm pH ácido, né? E ele coloca o pH dessas frutas
todos básicos, todos alcalinos, porque estão maiores do que 7, né? E tem aqui a coisa ridícula, olha só, o abacate pH 15. Não existe pH 15, pH a gente viu que vai até 14. Não tem como ter um pH 15. Tá? Outra coisa, alho, pH 13, isso aqui é super básico, gente. Não tem nem como a pessoa, não tem nem como a pessoa comer um negócio desse daqui, tão básico que é. Tá? Fora que os outros também estão todos errados, né? Eles são todos pH básicos. E esses alimentos a gente sabe que são ácidos, a gente sabe que o limão é ácido, que a laranja é ácida, né? E os pHs que estão aqui são maiores do que 7, então são básicos. Então também está mostrando que a pessoa que escreveu isso não sabe nada, não tem o menor sentido. E o pior é que a pessoa que escreveu isso não escreveu por ignorância. Escreveu porque ela quer passar uma mensagem errada. Porque olha só, ela coloca aqui uma referência do Centro de Virologia da Rússia. Ela fala aqui que boas notícias, e ela fala para você compartilhar essas informações com a sua família, seus amigos, e ainda fala para você tomar cuidado e Deus te abençoar. Porque você vai se sentir vai sentir que você tem que encaminhar essa mensagem para outras pessoas para protegê-las também, proteger suas famílias e amigos, né? Então a pessoa que faz isso, ela tem más intenções. Ela pode até saber, provavelmente ela até sabe como que é o pH, mas ela escreve isso com o intuito de disseminar uma informação falsa, que vai trazer algum benefício para ela, ou para alguém que ela gosta, sei lá, alguma coisa que ela faz. Então é muito importante. Oi? Isso mesmo que eu imaginei. Ela sabe mesmo. Ela passa, porque a maioria das pessoas não vai saber, né? Você vai ver isso aqui e o que você quer saber? Você quer saber que você pode se proteger da Covid e pode salvar seus familiares, seus amigos, né? Mas isso é uma mentira. Não tem nenhum alimento que vai te proteger da Covid-19, tá? E por isso que é importante que vocês tenham uma formação básica de ciências, de biologia, química e física, para que vocês consigam identificar o que é uma mensagem falsa. Principalmente nesses dias atuais, que a gente tem uma disseminação imensa de fake news e que prejudicam a nossa saúde. Inclusive isso daqui, a pessoa que recebe uma mensagem dessa pode parar de usar máscara porque acha que comer limão, comer laranja, comer manga vai deixar ela imune à Covid-19. O que é uma mentira. Né? Gente, aí eu não posso me posicionar quanto a isso, né? Mas, bom, aqui está mostrando, né, ó, esse gráfico aqui é da ONU, né, mostrando o que você fazer isso que você fez agora pode ajudar no final das contas. Porque se uma pessoa recebeu essa informação e ela transmite para outras pessoas, uma dessas pessoas pode não enviar esses boatos através de grupos de mensagem, de aplicativos e redes sociais. E olha só o que ela não enviar provocou no final. Todas essas pessoas não receberam informação falsa. Só que essas duas compartilharam. Mas essa daqui checou as informações e preveniu que várias outras recebessem uma informação falsa. Essa pessoa leu notícias de fontes confiáveis e também evitou que outras recebessem informação falsa. E essa aqui se perguntou, como você sabe que isso é verdade? E também evitou que várias outras pessoas recebessem informação falsa. E no final, só algumas pessoas receberam essa mensagem com informação falsa. Tá? Então é muito importante que vocês não enviem mensagens que vocês acabaram de receber, que vocês leiam, que vocês procurem em outras fontes e tentem entender, descubram como a pessoa sabe que isso é verdade. Para que vocês não compartilhem informações que são mentiras, tá? Que vão acabar prejudicando a nossa situação. Tá bom, pessoal? Mesmo, professor, isso é verdade mesmo. E pior que as pessoas vão compartilhar. Principalmente o grupo, não falando, né? Não especificamente, às vezes os dois às vezes não sabem. Sim, também. Isso é. A pessoa. Oi? Se eu aprendi na escola, eu não vou lembrar. De alcalino, de neutro, de básico. Muito legal. Eu tinha esquecido completamente. Por completo. E como você falou, né, Michelle, a maioria das pessoas, quando recebe essa mensagem, não vai passar por má intenção, ela vai passar porque ela quer proteger os outros. Só que a pessoa que fez isso é mal intencionada, porque ela sabe que tudo que ela fez ali está errado. Tá? É como você falou que você não lembrava nada, Michelle. Você escreveria uma mensagem falando sobre o pH e como ela pode impedir a infecção pela Covid-19 se você não sabe de nada? Não, né? Você não ia nem lembrar o que é alcalino, o que tem que aumentar o pH para proteger. Então a pessoa estudou para isso, ela sabe qual que é o certo, ela escreveu o errado porque ela quer passar essa informação errada para frente. Né? Por isso...
na maldade. Sim. E aí o pior é que as pessoas que vão receber não vão compartilhar na maldade. Elas vão compartilhar porque elas acham que é verdade. E por isso que a gente tem que ter um olhar consciente e analisar aquilo que a gente está recebendo. E vocês têm acesso à informação, vocês podem pesquisar, vocês conseguem descobrir se uma informação é falsa ou não, né? E vocês têm que espalhar informações verdadeiras. Concordo. Eu não faço esse tipo de coisa, não. Eu não sei, deixa eu passar do É a melhor coisa a fazer. Quando a gente não sabe, a gente não compartilha. Ou a gente tenta encontrar se isso é verdade, né? Bom, gente, então, ó, aqui vamos falar agora do nosso corpo um pouco. Como eu falei para vocês, cada líquido do nosso corpo tem um pH que vai ser ideal para as funções que ele realiza, tá? Então, aqui ó, nessa tabelinha está mostrando o pH em órgãos do nosso sistema digestório. Então, começa aqui na saliva, na boca, secreção gástrica, que vai ser no estômago, secreção pancreática, que ela vai ser liberada no intestino delgado, a bile também no intestino delgado, secreção do próprio intestino delgado, e aqui secreções da glândula de Brunner e do intestino grosso, que vão ficar no intestino grosso, tá? Então, olha só, o pH na saliva varia entre 6 e 7. No estômago, ele tem média de 2. E aqui no nosso intestino delgado e grosso tem pH por volta de 8, tá? Então, o pH ele vai variar. Vocês imaginam por quê que ele vai mudar de órgão para órgão? Não quero falar bobeira. Não precisa ter medo. Talvez talvez seja o processo, né? Por isso que ele vai mudar, porque talvez cada parte do nosso corpo passa. Ele vai começando a passar da boca, vai para o esôfago, depois vai para o estômago, e acho que cada um tem um pH diferente. Que processo que é esse que acontece na boca, no estômago, no intestino? O processo, você está falando do processo quando ele vai passar por todo o nosso corpo? Não, no sistema digestório, o que acontece com o alimento? Acontece o processo do alimento. Será que é isso? O processo do Tá, mas eu quero saber se você sabe como que chama esse processo de quebrar o alimento. Você sabe, eu acho que você não está só pensando na palavra, que é a digestão. Você vai digerir o alimento, né? Agora, você sabe o que faz a digestão? Tá, ou Thalia, você sabe o que faz a digestão? Ou Luan, que também tá aqui? Não tá mais. Não, professor, não sei não. Vocês lembram que a gente estudou alguns assuntos? E a gente falou de pH já. A gente falou que o pH interferia na atividade de alguma coisa. O que era? Ih, professor. Tô tentando lembrar, professor. Tá. Ó, a gente estudou que a gente tem alguns componentes, algumas moléculas no nosso corpo, né? A gente estudou sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas, e a gente vai estudar ainda DNA. Só que a gente estudou um tipo especial de proteína, que é a mais importante do nosso corpo, que faz a maior parte dos processos, que é qual? Professor, não vou lembrar. São as enzimas, né? Verdade. As enzimas que realizam a maior parte dos processos, elas que aceleram as reações químicas. Então as enzimas... Professor, eu ia falar, só que eu fiquei com medo aí, eu nem falei. Mas não precisa ter medo. Então, as enzimas vão fazer a digestão do alimento, tá? E as enzimas, a gente viu que elas vão ter uma temperatura ótima de funcionamento, vão ter um pH ótimo de funcionamento. E por que a saliva, então, vai ter pH de 6 a 7? Porque a enzima que está na saliva funciona no pH de 6 a 7. Ou por que o estômago tem pH por volta de 2? Porque as enzimas do estômago funcionam no pH 2. E o intestino tem pH 8 porque suas enzimas funcionam no pH 8 para digerir o alimento em cada um desses 3 órgãos. Tá? Então, olha só. Quando a gente come, o alimento primeiro chega aqui na boca e as glândulas salivares vão secretar a saliva. A saliva, que tem o pH de 6 a 7, ela contém as enzimas que vão começar a digestão de carboidratos. Tá? Aí você vai mastigar um pouco, vai engolir. O alimento vai descer aqui pela faringe, pelo esôfago, até chegar aqui no estômago. E no estômago, o nosso estômago vai secretar o ácido clorídrico, que é o suco gástrico com pH por volta de 2. E o que vai acontecer com as enzimas que foram secretadas na saliva quando ela chegar no estômago?
Quando chegar no estômago, aí ela já vai passar por todo esse processo, mas ela já vai estar com outro pH. E se ela tiver em outro pH, ela vai funcionar? Ai, meu creio que. Se eu responder errado. Creio que. Eu acho que sim, professor, porque vai fazer a digestão, não é? Ela vai fazer a digestão se ela estiver no pH certo, né? Como a gente viu, se a gente mudar o pH ou mudar a temperatura de uma enzima, ela vai desnaturar, ela altera a sua forma, altera a sua função. Então ela vai perder a função. Então se a saliva tem as enzimas que funcionam no pH de 6 a 7, quando ela chega no estômago pH 2, ela vai ser desnaturada, ela para de funcionar, tá? Então a enzima da saliva funciona na saliva. Quando chega no estômago, para de funcionar, porque o estômago é muito ácido, tá? Então as enzimas vão ser desativadas quando chegam no estômago. E aqui no estômago, que tem pH por volta de 2, ele vai ter outras enzimas que vão começar a digestão de proteínas, tá? E as proteínas vão começar a ser digeridas no estômago, que tem pH por volta de 2. Agora, quando esse suco que tiver aqui, né, essa mistura que tiver aqui, com enzimas que funcionam no pH 2, forem para o intestino, que tem pH por volta de 8, essas enzimas vão continuar funcionando no pH 8? É quando faz aquele processo do suco gástrico? Eu acho É, que não vai não, professor. quando o alimento sair do estômago e passar para o intestino, as enzimas que estavam no estômago vão continuar funcionando no intestino? Eu Acho acho que que não, não. professor. Eu acho que não, acho que vai ser uma outra. Não, Não seria? vai ser outra enzima, porque quando sair, o estômago tem pH 2. Quando as enzimas dele passam para o intestino com pH 8, elas são desnaturadas também, elas param de funcionar, tá? Então, sempre que uma enzima passa para um pH diferente, ela vai parar de funcionar. Então, na saliva, que o pH é 6 a 7, as enzimas vão funcionar aqui. Quando chega no pH 2 do estômago, elas param de funcionar. Então, o estômago tem que secretar novas enzimas, que vão começar a digestão de proteínas aqui. Só que quando o alimento passa daqui para o intestino, que tem outro pH, as enzimas também param de funcionar, porque elas são desnaturadas. E o intestino vai ter que liberar outras enzimas que vão continuar a digestão de proteínas, continuar a digestão de carboidratos e começar a digestão de gorduras. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que cada parte do sistema digestório vai ter um pH específico de funcionamento. Então, na saliva de 6 a 7, no estômago 2, no intestino 8. E as enzimas que fazem a digestão na saliva não funcionam no estômago. E as do estômago não funcionam no intestino, porque o pH é diferente e mudanças de pH desnaturam as enzimas, tá? Elas vão perder a sua função. Tá bom, Michele? Tá bom, Thalia? Então, Tá bom, só para eu professor. entender. Então ele chega no intestino, né? Porque a gente tem o intestino Uhum. delgado e a gente tem o intestino grosso. Na parte do intestino, ele também pode mudar esse enzima do intestino delgado para o intestino grosso? Porque no intestino grosso vai ter todo aquele processo. É que aí a gente vai estudar mais pra frente, Michele, que no intestino grosso ele vai acontecer principalmente a absorção, tá? Então as enzimas elas vão atuar na digestão, que é aqui no intestino delgado. No intestino grosso ela não vai atuar muito, tá? Então ele vai ter outra função, que é a de absorver os nutrientes e absorver água, tá? Mas aí o que vai acontecer? As enzimas que já estavam digerindo o alimento, elas vão continuar passando para o intestino grosso e elas vão continuar funcionando, porque o pH é praticamente o mesmo, tá? Mas ele não vai secretar novas enzimas, porque a função principal dele não é essa, é a de absorver os nutrientes, tá? A digestão vai acontecer principalmente no intestino delgado. Tá bom? Muito legal. Depois a gente vai voltar nesse assunto mais pra frente. Então, ó, gente. Aí a gente viu, então, o nosso sistema digestório. Agora vamos ver o nosso sangue. Então a gente tem aqui o pH do nosso sangue, que a gente pode chamar também de pH plasmático, que é o pH do plasma sanguíneo. E ele vai ser estritamente controlado por 3 sistemas. Então a gente vai ter sistemas tampões, o centro respiratório e os rins. A gente vai dar uma olhadinha só em cada um deles, só para vocês terem uma noção de como ele é controlado. Então olha só. pH do plasma sanguíneo. Ele varia de 7,38 a 7,42. Então a gente fala que o pH do sangue é 7,4, tá? E ele não pode mudar, porque se o pH do sangue muda, então aí vocês vão pensar, ó, se quando mudava da boca para o estômago, do estômago para o intestino, mudou o pH, né? As enzimas pararam de funcionar. Imagina se eu mudar o pH do meu sangue, que percorre meu corpo inteiro.
as minhas enzimas inteiras vão parar de funcionar. Porque o pH do sangue ele vai determinar o funcionamento das enzimas das células que estão no próprio sangue. Então o pH do sangue ele tem que ser estritamente controlado nessa faixa. Se o pH varia para 7 ou para 7,8, a pessoa já está em coma, quase morrendo. Tá? Então a gente vai ter esses 3 sistemas que vão manter o pH do sangue por volta de 7,4. E por que ele tem que manter? Porque a gente vai ter muita entrada de íon hidrogênio, que é o que vai deixar o sangue ácido. Tá? Então pela nossa alimentação a gente come ácidos graxos que vêm das gorduras e aminoácidos que formam as proteínas, então são todos ácidos. Então vão tender a diminuir o pH do sangue. E no nosso próprio metabolismo, a gente produz aqui gás carbônico, que a gente vai ver que quando reage com água forma ácido carbônico. A gente também produz ácido lático, outros ácidos que vão deixar o pH do sangue baixo. Tá? Então tudo vai tender a deixar o sangue ácido. Só que a gente tem aqui os sistemas que vão impedir que isso aconteça. Então a gente tem os sistemas tampões, que a gente já vai ver como que eles agem, eles impedem mudança de pH. A gente vai ter um controle respiratório para eliminar excesso de gás carbônico. E os nossos rins vão eliminar o excesso de íons de hidrogênio para manter o pH do sangue em 7,4. Tá? Então vamos ver um pouquinho o que são sistemas tampões. Isso aqui também é um assunto que cai em química. Tá? Então, tampões são substâncias que minimizam mudanças de pH quando você adiciona ácidos ou bases. Então pense assim, que se você pegar um potinho com água e colocar ácido, esse pH vai mudar muito. Agora, se você pegar o potinho com sangue e colocar ácido, o pH não muda quase nada, porque o sangue contém sistemas tampões que impedem mudanças de pH. Tá? É claro que eles têm limite. Se você adicionar muito ácido ou muita base, ele não vai funcionar mais, mas ele vai minimizar mudanças de pH em um bom nível. Tá? A gente também tem sistemas tampões na saliva, para evitar que o pH da nossa boca mude. Mas como a gente falou, por exemplo, quando eu como muito abacaxi, minha boca machuca, porque o pH da minha boca está começando a mudar, está começando a ficar muito ácido, porque o sistema tampão não está mais agindo. Tá? Então até o nosso corpo produzir mais sistema tampão vai demorar um pouquinho, mas ele impede que sejam grandes mudanças de pH. E a gente tem aqui 3 principais sistemas tampão, que são bicarbonato, fosfato e proteínas. Tá? Então olha só como que eles funcionam. Eu não vou ficar explicando tudo para vocês, tá, gente? É só para dar uma ideia. O bicarbonato é essa molécula aqui, HCO3-. Se tem um excesso de íon H+, que é o ácido, ele se junta com o bicarbonato, forma ácido carbônico, o ácido carbônico se transforma em gás carbônico e água. Tá? Como que o fosfato funciona? O fosfato é essa daqui, ó. Se tem excesso de ácido, o íon hidrogênio se junta com o fosfato e forma essa outra molécula que não é ácida. As proteínas, como aqui a hemoglobina, que está no sangue, ela pega o íon hidrogênio, que vai diminuir o pH, e fica junto com ela. Então os sistemas tampões eles vão pegar o íon de hidrogênio e manter junto deles, para que eles não consigam então alterar o pH. Tá? Então esse é o funcionamento básico de um sistema tampão. É claro que eles vão ter locais específicos, vão ter formas específicas de funcionar, mas vocês não precisam saber isso, tá? Eu só estou mostrando aqui que o nosso sangue vai ter o seu pH controlado por esses sistemas tampão que vão capturar o excesso de íon de hidrogênio, tá? O que eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção é nessa primeira aqui, que fala do ácido carbônico. Porque da mesma forma que o íon de hidrogênio pode se juntar com o tampão para formar ácido carbônico, o gás carbônico que a gente respira pode se juntar com a água e formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele é ácido, ele vai mudar o pH. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver que vai ter um impacto também no meio ambiente. Tá? Vai ter nos oceanos, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, gente, eu estou passando rapidinho aqui, porque é só para vocês saberem como é que ele é bem controlado. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Como que a gente vai controlar pela respiração o pH? Se o nosso pH está ficando ácido, a gente está entrando em acidose, eu vou ter aqui, olha só, um aumento da produção de gás carbônico. Por quê? Né? O excesso de ácido junta com o bicarbonato, forma ácido carbônico que vai se separar em gás carbônico e água. Então, se aumenta a quantidade de íon hidrogênio, aumenta o gás carbônico. E esse gás carbônico eu vou ter que eliminar pela respiração. Então, eu respiro mais se meu sangue está ficando ácido, para eliminar esse excesso de gás carbônico. Ao contrário, se meu sangue está ficando básico ou alcalino, estou entrando em alcalose,
eu estou tendo uma baixa quantidade de IOH+, então forma pouco ácido carbônico e pouco gás carbônico. Então eu não posso perder esse gás carbônico do meu sangue. Então eu vou respirar em uma taxa menor, eu vou respirar mais devagar e com uma frequência menor para manter gás carbônico no meu sangue e aumentar o pH dele. Tá? Então, controlando a quantidade de gás carbônico que entra ou sai dos pulmões, a gente consegue controlar o pH do nosso sangue. Tá? É claro que isso aqui ele é controlado pelo nosso cérebro. Ele na verdade, não é pelo cérebro, tá? Ele é por uma área do tronco encefálico. E é inconsciente. Eu não sei que eu estou eliminando mais gás carbônico ou menos gás carbônico por conta do pH do meu sangue. Então, o sangue, quando passa aqui no tronco encefálico, ele vai perceber o pH do sangue e aí ele vai mandar um impulso lá para os nossos músculos. Aqui, ó, aqui tem um esqueminha para vocês. Se aqui o pH está diminuindo, está ficando ácido e está tendo muito gás carbônico no sangue, a gente vai ter receptores que vão enviar impulso nervoso para o centro respiratório aqui, ó, no tronco encefálico, mais especificamente no bulbo, que é essa partezinha amarela, que não sei se vocês estão vendo. E o bulbo vai mandar um impulso nervoso para os músculos respiratórios que vão aumentar a frequência respiratória dos pulmões. Aí assim eu vou eliminar mais gás carbônico e vou conseguir controlar o pH do meu sangue, tá? Então vai ter uma estrita relação entre o nosso sangue, a nossa respiração e aqui o bulbo, que contém o centro respiratório para controlar o pH do sangue, tá, gente? É bem complicado, mas como eu falei, vocês não precisam saber disso, tá? O que eu quero que vocês saibam é que o nosso pH vai ser controlado pelo nosso sistema nervoso, tá aqui pelo tronco encefálico, e também pela nossa respiração. Então a gente tem o centro respiratório que controla a frequência respiratória, que consequentemente determina a concentração de gás carbônico no nosso sangue para controlar o pH, tá? É um pouquinho complicado, mas eu acho bem bonito. Eu gostei também. O professor Oi, uma pergunta. pode falar. Então, nós temos os 14 sistemas, certo? Então, nesses 14 sistemas, nós... Calma aí, Michele, que travou um pouquinho. Você pode repetir? Dá pra ouvir? Dá, agora dá. A gente tem 14 sistemas. Então, nesses 14 sistemas, nós vamos ter pH diferente. Por exemplo, no sistema digestório, aí no sistema respiratório, no sistema circular, aí no sistema linfático. Então, a gente pode ter todos eles um pH diferente. Pode, mas não é tão comum a gente falar sobre isso, né? Mas pode sim. Tá? Deixa eu falar outra pergunta, tá, professor? Por favor, se tiver errado, você me corrija. Tá bom. Aí, a gente estava falando do sangue do sistema circulatório. E a gente sabe que o sangue ele tem o O2, o CO2, ele tem toxinas. A gente pode falar então também do pH dele. Você falou que ele tem que ficar em 7, né? 7,4. Isso, 7,4 não pode passar disso. Não sei se isso daí seria certo. Vamos supor que eu tô com problema lá quando a gente faz a massagem, a gente fala do sangue quando a gente faz a massagem porque a gente vai liberar essa toxina. Será que através disso, então, meu pH, se tiver algum problema, assim, nesse sangue, eu eliminando toda essa sujeira que está nesse sangue, pode dar uma melhorada no meu pH? Através da massagem, de alguma técnica assim? Exatamente. Não vai ter como, Michele. Porque, por mais que você, quando você massageia, você pode movimentar ali, ele não vai sair do seu sangue, né? Então, o hidrogênio, que vai determinar se é ácido ou básico, ele vai continuar ali, porque quem vai eliminar do corpo, quem pode eliminar do corpo, é os pulmões pela respiração ou são os rins pela urina, tá? Então, por mais que você tente fazer outros processos, você não vai conseguir eliminar isso, tá? Então, não vai dar certo. Você vai poder, tá? O que pode acontecer aí é que vai facilitar a circulação linfática. E a circulação linfática, ela vai ter essa função de limpar um pouco o nosso corpo, de matar alguns agentes que podem ser infecciosos, tá? Então, ela tem sim essa função que vai ser de limpeza, né, essa drenagem linfática, só que não vai ter a ver com o pH, tá? Não vai mudar o pH do sangue ou do local você fazer isso. Não é, eu falei isso por causa de relação a toxinas, porque a gente tem muita sujeira no sangue. Sim, aí, então, como eu falei, em toxinas, quando você fizer isso, você vai aumentar a circulação linfática, e a circulação linfática vai promover essa limpeza maior, tá?
Aí isso tem sentido, mas não tem a ver com pH, tá? Mas com É, as eu to... pensava, porque, se, por exemplo, se tivesse algum problema, igual você falou, ele pode estar um pouco maior, mas o pH do sangue tem que estar em 7,4. Então, 7,4. certo. Então eu tinha entendido isso. Não, perfeito. Tá bom? Mas você entendeu? Então pode ter sim essa função de limpeza, mas não tem a ver com pH, tá? Vai ter dos outros componentes do sangue, tá? Tá, desculpa o absurdo que eu falei, mas... Imagina, Michele, não é absurdo nenhum. Então, ó, aqui os rins, né, como eu falei, eles também vão ter um papel para controlar o pH do sangue. Então, né, ó, se a gente está com o pH do sangue ácido, a gente está entrando em acidose, o que o nosso rim vai fazer? Ele vai aumentar a reabsorção de bicarbonato, ou seja, o bicarbonato vai voltar para o sangue e ele vai eliminar hidrogênio na urina, tá? Então, eu acho que isso vai ser um pouquinho complicado, porque eu acho que vocês não estudaram isso, acho que nem no ensino médio. Mas assim, ó, os nossos rins, eles vão filtrar o nosso sangue, tá? Então aqui tem um rim cortado, vocês estão vendo a frente do rim. Tá vendo que tem um vaso em vermelho e outro em azul? O vermelho é a artéria renal, é onde está entrando o sangue nos rins. Então o sangue está passando ali para dentro dos rins. E ele vai chegar aqui, ó, nessa parte que é microscópica, que a gente chama de néfron, tá? A gente vai rever isso mais para frente em fisiologia. E aí aqui, olha só, o sangue ele vai passar aqui por essa arteríola. E tá vendo que aqui tem vários espacinhos? Aqui o sangue vai ser filtrado, como se fosse uma rede. Então ele é filtrado e entra nesses tubos amarelos, que são os túbulos renais. E aqui dentro ele pode ser reabsorvido, ou seja, vai voltar para o sangue, ou ele pode ser, vai continuar sendo eliminado para sair na urina, tá? Então aqui ao final do tubo, ele vai sair aqui dos rins pelo ureter até chegar na bexiga urinária e depois vai sair do corpo. Então se o nosso sangue está ácido, eu tenho que diminuir essa acidez, né? Eu vou ter que fazer o quê? Então se meu sangue está muito ácido, está com muito íon de hidrogênio, eu tenho que eliminar íon de hidrogênio, tá? Então tá vendo que a setinha aqui está com o H+ entrando no túbulo? O H+ ele vai ter que entrar no túbulo para sair pela urina, para eu conseguir retornar o pH do meu sangue para 7,4. E ele vai também controlar até os sistemas tampão, porque olha o bicarbonato aqui. Ele está reabsorvendo o bicarbonato para voltar mais bicarbonato para o sangue, para não deixar o sangue ficar ácido, tá? Então nossos rins vão controlar a quantidade de tampão e de íon de hidrogênio. Aqui, ó, se o sangue está ficando básico, ele vai fazer o contrário. Ele vai eliminar bicarbonato para sair pela urina e vai reabsorver íon de hidrogênio para tentar deixar o sangue um pouco mais ácido para equilibrar ali no 7,4, tá? Então aqui também, o meu intuito não é que vocês saibam tudo o que acontece, é só que vocês saibam que os rins vão controlar o pH do sangue, reabsorvendo hidrogênio para o sangue ou eliminando na urina, tá? Por isso que o pH da urina ele vai variar muito. Ele pode ser 8, ele pode ser 4, porque vai depender de quanto íon de hidrogênio está sendo eliminado, tá? Mas geralmente a urina é sempre ácida, tá? Porque ela vai estar, a gente tem, como a gente viu aqui nessa primeira imagem, né? A gente tem muita entrada de íon de hidrogênio, então o pH do sangue tende a ficar ácido. E a gente vai ter que controlar isso. Por isso que a urina vai ser ácida, para eliminar esse excesso de ácido que está entrando sempre no sangue, tá bom? Bom, Isso é muito legal, essa parte do rim. eu acho bem legal também, né? Não, porque o professor, ele tem essa parte do sangue, mas aí tem todo o processo. Pela ureteres, né? Sim. Uretra e meio externo, né? Uhum. Faz todo esse processo. Nesse processo o pH também vai mudando. Nesse processo. O pH da urina, né? Ele vai mudar um pouquinho ali, porque você vai ter parte que vai reabsorver hidrogênio, né? Mas no final o pH da urina geralmente é ácido. Tem esse processo de beber mais água ou não também? Ele não vai afetar o pH, tá? Não vai. Não. Tá bom? Mas claro que os rins também vão controlar a quantidade de água, tá? Só que aí vai entrar no conteúdo que a gente vai ver depois, né? Então eu peguei dos rins para falar só o controle de pH, tá? Mas ele controla a pressão, controla a quantidade de água, de sais minerais, tudo isso que a gente vai ver depois, tá? Então vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Essa parte de corpo humano, ela é bem complexa, né? Mas eu passei só para vocês terem uma ideia de como o pH do sangue é controlado. Então tem os sistemas tampão que vão pegar o excesso de íon H+, a respiração que vai eliminar ou manter gás carbônico, que vai indiretamente controlar o pH,
E por fim, os rins que vão eliminar ou absorver o excesso de íon de hidrogênio para controlar o pH também. E aí a urina vai refletir isso, tá? E Ah, aí, eu adorei essa parte. eu acho bem legal também. Eu adorei. Ó, então vamos pro finalzinho agora. pH no meio ambiente, agora é mais rápido. É só para a gente perceber algumas atividades humanas que podem alterar o pH de alguns hábitats e, consequentemente, vai levar à morte dos seres que vivem ali. Então, olha só. Vocês já devem ter ouvido falar de chuva ácida, tá? Então, a chuva ácida, ela tem um pH aqui que é menor que 5,5, então é ácido, né? E ela é composta de ácido sulfúrico e ácido nítrico, principalmente, tá? Também vai ter um pouquinho de ácido carbônico. Porque aqui muitas indústrias vão emitir aqui o dióxido de enxofre e de nitrogênio, né, que é NO2 e SO2, e quando eles reagem com a água, eles formam esses ácidos. Então o ácido fica ali na nuvem junto com a água, e quando chove, consequentemente, vai estar mais ácido que o normal. E essa acidez, essa chuva ácida, ela pode destruir a vegetação, ela vai fazer aqui lixiviação de nutrientes, ou seja, ela vai tirar os nutrientes do solo, ela pode contaminar a água, porque quando ela cai na terra, ela pode levar metais pesados para a água, tá? Além de deixar, claro, a água mais ácida, e pode até corroer construções, edificações que a gente constrói nas cidades, tá? Tudo por conta da chuva ácida, que vai ter um pH bem ácido. E aqui, só para vocês saberem também, não é só chuva que é ácida, neve também pode ser ácida, tá? Claro que aqui não é comum porque não neva, mas a neve também pode ser ácida por conta dos mesmos fatores, tá? Ó, outra coisa também que você já deve ter ouvido falar, que é a acidificação dos oceanos. Os oceanos estão se tornando ácidos. Por quê? Porque o excesso de gás carbônico na atmosfera, que é produzido por indústrias, produzido por queimadas, ele vai reagir com a água dos oceanos, e como no nosso corpo, quando o gás carbônico reage com a água, forma aqui ácido carbônico. E o ácido carbônico ele vai se separar em hidrogênio e bicarbonato, tá? Da mesma forma que acontece no nosso corpo. Só que no oceano, a gente tem aqui muitos organismos que vão formar aqui ou um exoesqueleto ou uma concha que é formada de carbonato de cálcio, tá? Isso é muito comum em invertebrados marinhos. Então eles vão formar aqui a concha do Nautilus, ou aqui a concha de um caramujo, aqui os corais, eles vão ter todo um esqueleto de carbonato de cálcio. E o problema que pode acontecer com a acidificação dos oceanos, que na verdade já acontece, é que o ácido carbônico ele vai desgastar esses corais, ele vai desgastar a concha desses moluscos, prejudicando então a vida desses animais. E a gente sabe que os corais eles são o principal ecossistema aquático, porque eles abrigam uma grande diversidade de organismos. E os corais eles são a preservação dos corais ela é essencial nos dias de hoje. Então tem muitos projetos que promovem a preservação dos corais, né? E a acidificação do oceano ela vai fazer com que aqui, olha só, esse CO3 2-, né, que é o carbonato, ele vai reagir com o hidrogênio, que é ácido, e forma mais bicarbonato. Então eu não vou ter mais como formar o esqueleto de carbonato de cálcio ou a concha de carbonato de cálcio, tá? Porque o oceano está ficando ácido e esse ácido, além de desgastar esses esqueletos ou essas conchas, ele vai roubar aqui o carbonato que tem para conseguir formar esse esqueleto. Tá? Então a gente vai ter um problema aqui com esses organismos marinhos que não vão ter mais como se proteger ou como dar sua própria sustentação ao seu corpo, porque eles não vão ter mais os componentes químicos para conseguir produzir esse exoesqueleto ou essa concha, e eles vão ser desgastados naqueles que já estão sendo formados. Tá bom? E aí eu coloquei um exercício aqui, gente, sobre fotossíntese, que eu já tinha passado para vocês, só que eu achei que ninguém entendeu quando eu falei, porque eu acho que vocês não sabiam direito o que era o pH. Aí vocês querem tentar resolver? Eu vou tentar, professor. Ó, é da FUVEST de 2018. Então, considere um aquário tampado que contém apenas água e plantas aquáticas em grande quantidade e só é iluminado por luz solar. Aí ele fala, o gráfico que melhor esboça a variação de pH da água em função do horário do dia, considerando que os gases envolvidos na fotossíntese e na respiração das plantas ficam parcialmente dissolvidos na água, e você tem 5 opções. Eu coloquei aqui, só para vocês relembrarem. Ele fala que a planta ela está no aquário, né? Então aqui não está no aquário, mas vai funcionar da mesma forma. Ela está no aquário e exposta somente à luz solar. Então, se é de dia, tem a luz do sol,
A planta de dia faz fotossíntese e respiração. Ela respira a todo momento, igual a gente, tá? Então, olha só. Na fotossíntese, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. É a seta que está mais grossa. Na respiração, é igual a gente. Ela respira oxigênio e libera gás carbônico. Então, tem esses gases aqui envolvidos. Agora, à noite, a planta continua respirando, igual a gente continua respirando. Só que não tem mais luz para fazer fotossíntese. Então, ela só faz respiração, olha só. Respira oxigênio e libera gás carbônico. Tá? Então, tanto no dia quanto na noite, ela respira, pegando gás carbônico, pegando oxigênio e liberando gás carbônico, tá? Durante o dia, ela faz também fotossíntese, em que ela faz o processo contrário. Ela pega gás carbônico e libera oxigênio. Então, lembrando desse processo, qual desses gráficos vai representar a variação de pH desse aquário? Eu acho que é a C, professor. AC? Tá. Você já pensou em algum, Michele? Não, tô vendo aqui, professor, quer um pouquinho só. Pode ver. Gente, eu tô em dúvida em duas. Quais? Eu tô em dúvida entre a C e a D. Tá. Então, você já tá numa dúvida boa, porque os outros gráficos eles não têm nem sentido. Tá? Ó. Eu tô em dúvida entre... Eu tô em dúvida porque, assim, o oxigênio que vai liberar, que é de dia, né? Ele vai liberar o CO2. Então, eu tô na dúvida entre as duas. Ó, pensa assim. O oxigênio. A gente falou de oxigênio com pH? A gente Não. Não. tinha falado mais sempre sobre o CO2. Sobre o gás carbônico, isso. Então você vai ter que olhar para o gás carbônico. Durante a respiração. Não, vamos pensar assim, ó. Durante o dia, ela faz respiração e fotossíntese, né? Só que olha só aqui como tá na figurinha, o principal que a planta faz durante o dia é a fotossíntese. Então na fotossíntese ela vai pegar ou eliminar gás carbônico? Vai pegar. Ela vai pegar Isso. e depois ela vai liberar. Isso, só que a fotossíntese ela vai acontecer numa intensidade maior que a respiração durante o dia, tá? Então durante o dia a planta vai pegar gás carbônico, né? E durante a noite, que ela só respira, ela vai pegar ou eliminar gás carbônico durante a respiração à noite? Vai eliminar. Vai eliminar, igual a gente elimina gás carbônico respirando, tá? Então durante o dia, Muitas vezes a pessoa fala que não pode deixar a planta dentro de casa, de noite, essas coisas. não tem motivo não, porque você também respira e elimina gás carbônico, então não poderia ter gente em casa, né? Então não tem sentido falar isso. Tá bom? É que eu já ouvi falar, tipo, muitas vezes assim, que você não pode dormir com a planta dentro de casa, tem que colocar ela fora, porque ela pega oxigênio. Não tem nada a ver não, tá? Se você se dormir num quarto, sei lá, pegar por exemplo o exército, que dorme não sei quantos homens juntos, você ia acabar o oxigênio lá dentro, tá? Não tem sentido não, tá bom? Então, ó, gente, como a gente viu, então, ó, durante o dia a planta vai fazer mais fotossíntese, então ela pega o gás carbônico e à noite ela vai eliminar o gás carbônico na respiração. Agora o gás carbônico, quando vai reagir com a água desse aquário, vai formar o quê? Vocês lembram? Qual é a pergunta, professor? Quando o gás carbônico reage com a água do aquário, ele vai formar o quê? Energia? Não. A gente viu que forma no nosso sangue e aqui também nos oceanos, né? Ó. O gás carbônico reage com a água formando ácido carbônico, tá? Então, durante a noite, eu vou ter uma eliminação grande de gás carbônico e eu vou ter uma formação maior de ácido carbônico, certo? Olha só. Durante a noite, a planta vai liberar gás carbônico, esse gás carbônico reage com a água, formando ácido carbônico, tá? Então, a água está ficando mais ácida durante a noite.
Isso significa que o pH está aumentando ou diminuindo? Ah, professor, se Ó, lembra da escala de pH, que vai de 0 a ele está 14. diminuindo, porque o ácido, quando é alcalino e ácido, ele diminui, né? Ele é de 1 a 7. Ácido, isso. Ácido é menor do que 7. Exatamente. Então, Ele tá, isso. Se eu estou formando aqui ácido carbônico, o pH ele vai diminuir, ele vai tender a ir para baixo de 7. Então, olha só, à noite, aqui o pH está diminuindo, tá vendo? Ele está ficando mais baixo, está ficando mais ácido, porque está liberando gás carbônico, formando ácido carbônico. Então, à noite o pH diminui, ó. À noite aqui também o pH vai diminuindo. E durante o dia? Durante o dia, a planta absorve muito gás carbônico. Então, não vai ter gás carbônico para reagir com a água e formar ácido carbônico. Então, o pH não vai ficar ácido, ele vai ficar básico, tá? Ele vai ficar um pouquinho aqui maior. Então, olha só, aqui o pH um pouco maior. Então, a correta é a letra C, tá? Ó, a letra A, ela não tem nem sentido, porque aqui durante o dia e a noite o pH está aumentando, como se não mudasse nada. A E, ela é o contrário, né? Ele diminui durante o dia e a noite também, como se fosse a mesma coisa. A B, ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Também não tem sentido, tá? Então, como você ficou em dúvida, Michelle, entre a C e a D, são as duas que realmente fazem sentido. Até foi que eu porque, fiquei mais na dúvida. sim, até é bom vocês Fala, prestarem atenção também, porque dá para ver que um gráfico é o oposto do outro, ó. Tá vendo? Ó, aumenta, diminui, aumenta. Aqui é diminui, aumenta, diminui. Geralmente, se você tem duas opostas, uma das duas é a correta, né? Porque são só essas duas opções, né? Professor, ano passado caiu uma questão bem parecida da FUVEST com essa aí. Caiu? Você mas não é a fez? mesma, não? Essa que era em gráfico, não assim Ah, por tá. escrito. Entendi. Bom, então, ó, vocês entenderam por que a alternativa C é a correta? Durante a noite, o que vai acontecer? A planta vai liberar gás carbônico na respiração. Né, ó na imagenzinha aqui, ó, tá liberando gás carbônico durante a respiração. O gás carbônico ele vai reagir com a água e formar ácido carbônico. Então o pH diminui aqui, ó. O pH ácido é baixo, né? Então o pH vai diminuindo porque está formando ácido. Agora durante o dia, ela vai pegar esse gás carbônico de volta. Então não vai mais existir ácido na água, tá? Esse ácido vai deixar de existir e a água vai começar a tornar mais básica, que tem um pH maior. Então o pH vai aumentando durante o dia. Quando chega a noite, a planta volta só a respirar. E aí ela vai liberar gás carbônico que reage com a água e forma ácido carbônico. E aí o ácido carbônico vai diminuir o pH de novo. Tá? Então a alternativa correta aqui é a letra C. Nossa, muito legal isso, né, professor? Eu É conheci bem legal. dia e à noite, de dia e à Uhum. noite. Só Mas, que é muito professor, confuso, né, professor, na hora da prova, dizer tá nervosismo, Ah, é. aí Essa pergunta ela não é difícil, né? Porque só que você tem que lembrar de muitos conceitos, né? E aí você acaba confundindo. Tem que analisar gráfico também. Então, ela por isso tem que eu a, confundi. Por isso que eu confundi o C com o D. ela requer habilidades que são um pouco complicadas, né? Que é analisar gráfico, é você fazer a comparação de pH já é um pouquinho complicado você analisar, né? E aí você coloca em gráfico, e daí junta com a fotossíntese. Então ele envolve várias coisas para ver se você consegue realmente resolver. Então é uma questão bem complicada, mas que é bom para vocês treinarem, né? Mas é muito bacana. É bem legal. Bom, gente, era isso que a gente ia falar hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Ah, não, professor, foi muito boa a aula, viu? Gostei. Ah, que bom que você Muito gostou, obrigada, Michele. porque, porque assim, professor, às vezes eu fico meio confusa, não sabia mesmo. E é legal que com o curso você está falando tanta coisa que eu estou me lembrando das coisas da escola. Uhum. Essa parte de verdade de pegar, eu não lembrava mesmo. Nem lembro se a professora passou, ou eu não prestei atenção, mas muito legal. E é importante que pH é um assunto bem básico assim de química, né? Então provavelmente pode cair em algum dos vestibulares que vocês forem fazer. Então por isso que eu quis passar também. professor, ano passado, o professor só passou um trabalho, só queria nem propor esse negócio. Aí eu tive que me virar sozinho Uhum. pra entender, porque ele passou um trabalho sobre isso e eu nem sabia o que era. Isso que é ruim, né? Que às vezes a gente faz trabalho, mas a gente não entende direito. Então, por isso que mesmo que eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque envolve também biologia, né? A parte de bioquímica. Então, tanto no nosso corpo quanto no ambiente. Então, eu achei interessante falar.
Já para ajudar também vocês em química, né, que eu sei que a maioria tem dificuldade e que vocês não viram o pH ainda, e a gente já falou em enzimas, a gente já falou em fotossíntese, e eu ficava meio assim porque vocês não sabiam direito o que que era. E aí eu resolvi então dar essa aula para vocês para ajudar um pouquinho. A professora Thalia tem razão mesmo, porque quando a gente está, eu estou estudando, por isso que é ruim estudar sozinho. Quando eu estou estudando, eu falo assim, gente, mas o que é isso? E quando vem o professor, igual você está explicando pra gente, fica mais claro, fica mais entendido, a gente acaba entendendo melhor. É, dá para tirar as dúvidas, né? Bastante poder publicar. A gente pode tirar dúvidas com você, eles têm paciência de explicar pra gente. Às vezes eu falo alguma bobeirinha mesmo, você vai lá e corrige, isso é melhor. Ai, mas é normal, gente. A gente tá aqui para ajudar vocês. Bom, ainda bem que vocês gostaram, tá? Ó, eu vou terminar